Boa tarde a todos. Vamos ver se o seu Eugênio está online aí. Mandando um convite para o senhor aqui, seu Eugênio. Seu Eugênio, pede o Bruno para mandar uma solicitação para mim aí. Vou colocar a câmera ao contrário. É o meu? Pronto. Joia, mestre. Olá, boa tarde, Cláudio. Tá me ouvindo bem aí? Como é que é? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Está um pouco falhando, mas eles estão ajeitando no tripé aqui o celular. Isso. Acho que precisa abrir um pouquinho assim, né? Consegui ouvir bem. Ok. O Rodrigo tá na live também aí, parece. Tá tudo certo, senhor. Podemos começar, seu Eugênio? Tá me ouvindo Podemos bem? começar. Sua voz está um pouco truncada, mas dá para entender. Dá para entender? Deixa eu tirar talvez o fone aqui, fique melhor. Vê se tá melhor. Está melhor, está melhor. Então, seu Eugênio, em primeiro lugar, prazer enorme estar com você, não fisicamente, né, mas nem que seja virtualmente. Não vejo o senhor desde 97, no curso da FEPAM, que foi... eu até estive com o Fernando Marques, mostrei minha carteira para ele, que eu acho que quem pôde viver aqueles momentos que não podem, nunca mais vão voltar, assim, foram momentos ímpares para quem ama o bodybuilder, quem ama a musculação. Realmente foi uma época assim de muito trabalho, muita dedicação, muito idealismo, né? Sonhando com
esse futuro que nós temos hoje, né? Sim. E a certeza que isso ia chegar, né? E envolveu o trabalho de muita gente dedicada, entusiasmada, né? Que conseguiu promover o mercado da musculação que nós temos hoje, né? Sim. Eu queria que o senhor contasse, para ficar registrado aqui, a ideia da implantação do nome musculação, como é que foi essa ideia? Isso aí, quase todo dia eu repito isso aí, mas agora há pouco nós estamos dando risada, porque agora há pouco a gente estava conversando a respeito disso, né? O termo musculação não se usava em lugar nenhum, né? Não era comum ouvir musculação. A primeira vez que eu ouvi o termo musculação foi num dos livros do Raul Mollet, presidente do Comitê Olímpico belga, isso no começo dos anos 60. Eu vi esse termo musculação. No livro dele era Power Training, e também tinha um outro, Resistance Training. Ele preconizava o treinamento de força para atletas olímpicos, inclusive para saltadores de salto ornamental. A importância vista por ele do treinamento com pesos para fortalecer os músculos, né, desses atletas. E lá tinha o termo musculação. A gente fuçava muito, porque a musculação não, o halterofilismo, né, o culturismo, a modelagem física, era muito mal vista, né? Muita gente treinava escondido. Você desenvolvia uma certa massa muscular, você falava que era lutador, nadador. Santarém falava que era nadador, né? Eu era lutador, realmente eu era lutador também, né? Então, para esconder, porque o termo, além de ser impróprio, né, também era muito criticado. Então, quando aparecia qualquer coisinha aí referente a eventos internacionais, revistas, livros, né, que citavam os benefícios do treinamento de força, a gente rapidamente pegava e ficava divulgando isso, né? Então, eu pensei que o termo musculação era mais próprio para nós aqui, no Brasil, na língua portuguesa, né? E até na língua espanhola, né? Castelhana, retratava melhor o termo bodybuilding, porque bodybuilding havia também era meio pejorativo também para os leigos, evidente, né? Porque tinha uma conotação também com subserviência cultural à língua inglesa, tinha muito isso, né? Nós ainda vivíamos a época do governo militar, ou ditadura militar, conforme queiram, né? Então tinha uma certa aversão aos Estados Unidos, à língua inglesa e tal. Não pegava bem. E a musculação retratava melhor, né? Bodybuilding, construção do corpo, e musculação retrata bem, né? E depois de 3 anos de idas e vindas a Brasília, no já extinto há muitos anos Conselho Nacional de Desportos, eu consegui a permissão oficial, documentada, do uso do termo musculação para as entidades de direção do esporte, do chamado, então, halterofilismo, modelagem física, etc. Bodybuilding, né? Eu lembro que eu tinha uns bonequinhos dos anos 80 que eu falava halterofilista, eu não falava bodybuilder, eu falava halterofilista, era o termo mais usado nessa época, né? E eu lembro que o senhor cita muito isso, a questão de observação do meio, o que a gente observava. Então, assim, nos anos 80 ali, tudo que seria assim, musculação não emagrece, musculação não é bom para a saúde, você vai ficar estéril. Então, eram todos os mitos que a gente ouvia naquele tempo, que eu posso dizer que para mim aqui no interior, por exemplo, basicamente como é que falo,
algumas revistas que vinham para cá, né? Que é antes do Jornal da Musculação, que foi uma fonte de informação absurda da FEPAM, que vinha a revista Missa Vigor, Muscliforme, que era a fonte de informação. Até a música e fitness, né, americana, né? A gente, quando via, não tinha como executar o exercício, era só foto. Foto 1, foto 2. Aí você viu, eu tentava ver como é que executava os exercícios. Eu lembro que quando eu comecei a comprar a minha primeira fita de VHS para um treino, foi por indicação do professor Afonso Monteiro. Aí eu comprei a fita, ele mandou, aí eu trazia para cá e via lá as batalhas do Olímpia, via o treino do Shaw, do Flex Weller, do Dorian, que foi bem assustador ver o treino do Dorian a primeira vez que eu vi, né? O Dorian foi um dos últimos a utilizar as técnicas de altíssima intensidade e curta duração no treinamento, né? Mas a história, realmente, ela começou nos anos 63, quando foi fundada a Federação Paulista de Culturismo. Coincidentemente, no mesmo ano, em abril, eu fundei a minha Academia Espartaco, em funcionamento até hoje, tem mais de 60 anos de atividade. E em 1976, eu assumi a presidência da Federação Paulista. Até então, eu era atleta, eu era lutador, depois eu comecei a fazer uns experimentos aí em competições de fisiculturismo, como se chamava na época, né? Eu fui campeão Rio-São Paulo, que era um torneio importante, tão importante quanto o brasileiro, que não era disputado anualmente. Haviam 2 categorias, né? A apresentação era sem música, era bem rudimentar. E a gente, em 76, 77, juntamente com o Dr. Laércio Martinez, que era então que regulamentou a Confederação Brasileira, que já existia, mas não era regulamentada, existia de fato, mas não de direito. E aí, nessa época, filiamos a entidade à Federação Internacional, a IFBB, né? E a partir de então começamos a trabalhar o bodybuilding, né? E inclusive os cursos também começaram já na final da década de 60, caminhou para a década de 70. O professor Afonso Alves Monteiro contribuiu muito com isso. Posteriormente, durante muito tempo, o doutor José Maria Santarém, em função da ciência, né? Aliás, ele é outro pai da musculação também no Brasil, o que tange as questões científicas, né? Em grande atividade até hoje, cada dia mais, né? E documentando, né, as evidências científicas dos benefícios do treinamento resistido, né? Tem até mas o site você dele. deve usar uma parte, essa parte que você cita já é uma época em que já tinha caminhado um bocado. Sim. Né? Havia já empresas de suplementação alimentar, né? Coisa que não tinha antes. Né? Essas empresas fábricas de equipamento, né? Começaram a surgir em função do mercado criado por nós todos, né? Nos anos 60, 70, né? Então, a partir do momento que as empresas começaram a realmente se interessar por esse mercado criado por nós, ele também começou a crescer mais rapidamente, né? A revista, por exemplo, que circulou 110 exemplares por mais de 20 anos, ela era bancada pelas empresas de equipamentos e principalmente de suplementação alimentar. Sem isso, não seria possível fazer a revista. Sim. É um produto caro, né? E hoje não se faz em função desse meio de comunicação que nós temos hoje, que é a internet, né? O senhor falando do Santarém, para quem estiver assistindo a live ou for assistir a live depois, o site dele é www.treinamentoresistido.com.br. É uma fonte inesgotável de informação que sempre foi muito à frente do tempo. Santarém sempre foi um cara muito à frente do tempo dele. E eu lembro que eu quero contar esse momento que a gente estava almoçando junto em 97, no curso da FEPAM,
que eu sempre brinco com isso. Até falei para o senhor em áudio, a questão a questão do seu valor, o nome lá, eu esqueci o nome dele. Que eu sempre, quando eu falo assim, você não come verdura, Cláudio? Não, eu como boi, o boi come o mato para mim. Esse foi o Alex Kolmogorov, que era um russo fortíssimo, que treinava no Esporte Clube Pinheiros. Aliás, onde eu levantei a primeira vez um peso na minha vida, foi em 1957. Sim. Esse Alex Kolmogorov, ele foi entrevistado pela Hebe Camargo, quando a Hebe Camargo ainda era moça, imagina quanto tempo atrás foi. Com ele também outros entrevistados. Né, a Hebe fez um programa meio que especial com relação ao pessoal que levantava peso. Né? Então, num dado momento da entrevista, ela perguntou, e o senhor, então, o senhor Alex, o senhor se alimenta bem, né? Tal. Sim, eu, russão, forte, treino, tal, se alimenta bem. Aí ela falou, bastante fruta, verdura. Não, esse não. Esse boi come, eu como boi. Aí ficou... Não. Na realidade, ele comia outras coisas também, né? Tava na mesa almoçando em 97. Eu nunca mais esqueci dessa história. Eu sempre brinco com isso até hoje. Eu falando do curso da FEPAM, eu estava contando isso pro Fábio Gianola, quando eu tive ele em Santo André, no André Doria, que eu tive o privilégio de fazer a prova. Eu não sei qual foi o primeiro curso técnico. Eu fiz em 97. E eu fiz a prova teórica e prática no Beibarion. Eu tive a honra de fazer a prova teórica sentada na mesa do consultório do Dr. Santarém. Eu fiquei sentado na cadeira dele. Então eu fui premiado. O Santarém ainda estava projetando o hoje conhecido até internacionalmente Instituto Biodelta. Hoje mesmo está tendo uma equipe de televisão lá filmando e fazendo entrevistas, né? O pessoal lá que é o pessoal responsável pelo instituto, né? E naquela época nós tínhamos uma sala de musculação no Babi Barioni, que era o antigo DEF, né? Era o conjunto esportivo da Secretaria de Estado, né? De Turismo e Esportes, né? Esporte e Turismo. E lá o Santarém tinha na antessala o consultório dele, né? Sim. Mas ele dava consulta lá para o pessoal da secretaria, né? E para as pessoas que vinham lá de forma, inclusive, gratuita, né? O pessoal dos atletas que vinham lá, né? Porque era onde era a sede da federação. E nesse tempo nós já estávamos bem embalados já com o trabalho feito anteriormente, né? Tanto é que lá no Babi Barioni tinha a prática de muitos esportes, principalmente jogos com bola, vários, né? Várias piscinas, inclusive a primeira piscina olímpica coberta do Brasil era lá do Babi Barioni, muito antiga. Sim. E a atividade com pesos, a musculação, no caso, era a segunda com o maior número de inscritos, tinha fila de espera. Sim. Só batia os esportes na água, né? Então, era a estrutura. Nessa época, a musculação já estava caminhando forte já. E o termo musculação já estava sendo usado já. Muito usado. Eu fiz a prova prática na sala do Beibarion, de musculação. Foi lá. E eu lembro duas coisas que me marcaram muito também. Assim, lembrar da dimensão, né, assim, da estrutura do lugar. E quando, na parte de esporte quadra, que foi colocado aqueles aparelhos lá, que a gente tinha atletas lá, tipo assim, tava lá no auge dele, o Enzo Perondini, o Johann Schalzen estava em grande forma física ainda, Mauro Silva estava muito bem, o Norton James estava lá, Norton James Murayama estava lá. Então foi uma, assim, foi uma, assim, um momento inesquecível. E nesse dia, eu até tenho esse vídeo gravado aqui, eu conheci a sua mãe.
Dona Maria. Tipo assim, Minha mãe ficou famosa. Hã? Sim. Minha mãe ficou muito famosa. Ficou famosa. Por exemplo, pra você ter uma ideia, o vídeo que eu tenho salvo no meu canal do YouTube, aquela repórter do SBT, a minha mãe estava sem andar. Eu falei, eu queria que o senhor contasse um pouco da história. Se eu não me engano, ela começou a treinar com 80 anos, não foi? Ela tinha 82 anos. Ela começou a treinar. Ela começou a ficar frágil, né, das pernas. Sim. Começou a se desequilibrar e correndo risco de queda, né? Você vê agora, Aguinaldo Raiol morreu ontem, se não me engano, faleceu ontem, em função de uma queda na casa dele. É comum o idoso cair por fragilidades, né? E aí vinha óbito, né? Então, com receio que algo acontecesse com a minha mãe, que ela era muito ativa ainda, né? Lia muito, fazia todo o serviço doméstico, aos 82 anos, mas apresentava fragilidade nas pernas. Então, eu perguntei para ela se ela não queria fazer alguns exercícios, que a gente já tinha um bom conhecimento sobre isso, né? Embora a ciência ainda estivesse engatinhando com suas pesquisas, né? Aí apareceu eu assinava a Folha de São Paulo na época, eu assinava mais para ela, eu lia também, mas ela gostava muito, ela lia até bula de remédio, né? Então, lá apareceu uma matéria da doutora Fiatarone, americana, embora o nome de origem italiana, que foi a pioneira na pesquisa do treinamento de musculação, de treinamento de força, para mulheres idosas. Então, ela selecionou um grupo de várias mulheres e acompanhou durante, se não me engano, 16 semanas, e depois apresentou os resultados dessa pesquisa. Eram 2 páginas do jornal. Ela leu e gostou e falou, olha, então, semana que vem você me leva na academia, eu vou começar. Aí, na época, eu ainda falei para o pessoal, olha, vai vir uma senhora aí, com mais de 80 anos, é minha mãe, tá? Vocês não se surpreendam, não, tá bom? E diante disso, ela passou a gostar, nunca mais teve problema e treinou até os 97 anos, com boa qualidade de vida. Faleceu aos 101, né? Então, o que já a pesquisa, inclusive, apontava é que a qualidade de vida vai bem, fazendo musculação, e quando chega num ponto, ela cai rapidamente. Foi o que aconteceu com ela lá para os 98 anos de idade. Então, em 2, 3 anos, ela ficou assim, realmente muito fragilizada, e aos 101, Deus a levou. Então, E ela, nessa época, a gente fazia os cursos lá na quadra de esportiva do conjunto, porque não cabia no auditório. sim. Nós chegamos a ter média de 400 alunos. Foi antes da promulgação da lei da educação física, né? Que foi em 98. Também na mesma época. E o próprio Conselho Regional e Conselho Nacional de Desporto estimulava que a gente continuasse com esse tipo de atividade, porque daria uma base, um alicerce melhor aos recém-formados, onde não havia essa especialidade no currículo da faculdade, né? E a minha mãe tinha 90 e tantos anos, ela fazia a demonstração dos exercícios. Mas ela fez na Beibarião lá. E tipo assim, ela fazia leg press com 120 quilos. Ela ali, ó. Olha ela aqui atrás de mim, aqui, ó. Ela aí, ó. Essa já é na academia aqui. Olha lá, o leg press dela. Nem quero ficar cabeça. Porque é isso que falta eu já falei, é isso que falta a muita gente. Fica preguiçosa, come muito, né? Descansa muito. Não é isso. A pessoa tem que ter os seus exercícios de qualquer jeito. Nem quero ficar. Ela ajuda para levantar? É claro que não, ela se levanta sozinha.
descansar um pouquinho, né, dona Maria? A gente sempre descansa, depois que escreve. A gente descansa, depois começa outro. Então, Legal. eu tive o prazer de conhecer a dona Maria, né, de perto, ver ela treinar. Tipo assim, me inspirou porque o meu artigo a minha monografia da faculdade foi sobre quedas em idosos, né? E meu artigo das minhas 3 pós-graduações norteava sobre a parte autonomia funcional em idosos. Então, eu tentei medir se 1 hora de musculação por semana seria suficiente para melhorar a parte funcional. Então, eu colocava meia hora segunda e meia hora sexta. E tem um método que chama de Videlan, que a pessoa caminha 10 metros, ela levanta em decúbito ventral, ela levanta num banco 5 vezes, ela levanta, se desloca num cone, senta, então, isso tudo é marcado por tempo. Ele tem validade internacional, esse método de Videlan. Então, hoje, eu mostrei para minha mãe estava fazendo cirurgia, estava sem andar. Falou assim, será que eu vou voltar a andar? Eu mostrei o vídeo da sua mãe. Olha como é que ela ficou. Eu contei a história da sua mãe para minha mãe e isso ajudou a inspirar ela a levantar da cama, sabe? Né? Então, ela vai ser uma eterna fonte de inspiração para muita gente, dona Maria. E, seu Eugênio, a gente falou dos atletas, né? Eu fico pensando, até coloquei alguns nomes aqui, eu fico pensando, até citando a frase que será que, como seria hoje pessoas igual o Wilson Santos, o senhor deve ter conhecido, que era do Rio, mas Marcelo Pelaio, o Zebu, o Adolfo Acosta, o Renato Ventura, como é que esses caras hoje, de repente até mesmo o Edson Prado, que já foi bem mais para frente, né? Que tinha um físico absurdo, o físico do Edson Prado, como é que seria esses caras, com o mindset que eles tinham, né, com essa facilidade que tem hoje em tudo, em termos de ciência e tecnologia, com todo esse apoio que o esporte, o tamanho que o esporte está, né? Esses atletas todos que você citou, e muitos outros, eram participantes do nosso convívio, conviver com eles, mesmo o pessoal do Rio, por exemplo, o Ricardo Cruz, com quem eu estive recentemente em Aracaju, eram fenômenos, né? Fenômeno. O Ricardo Cruz era imbatível durante muitos anos no Brasil. Ele só veio a perder lá na frente, uns 2 anos antes do Luiz Otávio Batista de Freitas, que treinou comigo também, que tenha sido o primeiro Mister Universo do Brasil, pela FBB, né? Em 1987. Mas esse pessoal todo que você citou, e muitos outros, o Norton Murayama, o Wilson Santos, eram meus atletas, inclusive, né? Treinavam na minha academia e disputavam pela minha academia uma boa parte das suas carreiras, né? E esses atletas realmente hoje, não tanto só pelos recursos, né? Mas também pela disponibilidade de eventos, da possibilidade de competir internacionalmente. Sim. Isso também a gente começou a intensificar a partir do ano 2001, com a filiação à NABA, né? Sim. A NABA deu uma oportunidade, abriu uma nova janela internacional para os atletas, que pela FEB está ficando muito difícil competir internacionalmente, por várias razões. Não vou entrar em nenhum mérito, mas estava muito difícil. Então, a ideia era o quê? Abrir uma outra porta internacional para que o atleta brasileiro não ficasse fadado apenas a ser campeão brasileiro. Ele pudesse galgar. E muitos, João Bispo, Norton Murayama e muitos outros, Edson Prado. O Edson Prado foi o nosso primeiro Mister Universo pela NABA, em 2001 já. Né? E aí você abriu mesmo uma grande porta internacional para os atletas. Nós tivemos mais de 100 campeões internacionais pela NABA. Consequentemente, no meu entender, é que o mercado se abre
a partir de haver competência, concorrência, né? Então, quando começou a haver concorrência com a FBB, e aqui em São Paulo e no Brasil muito forte, a NABA tornou-se muito forte, a NABA já era muito forte, foi a primeira, né? Já era muito forte na Europa, e a gente conseguiu ir para lá e voltar sempre com títulos, né? Então, houve um crescimento muito grande. E aí a FBB também abriu mais as portas, né? Infelizmente, na época, não foi entendido como eu queria que entendesse. Continuar afiliado à IFBB, e a NABA seria apenas mais uma oportunidade para o atleta competir internacionalmente, se ele quisesse. Eu lembro A maioria, esmagadora maioria quis, e se deu bem. Depois eles migraram novamente. A própria Edson Prado migrou para a FBB de novo, né? Mais recentemente, o que foi também meu atleta por muito tempo, o Alex dos Anjos, né? Excelente atleta, imbatível também. Era outra pessoa que eu fico imaginando, que eu ia citar aqui agora, que eu lembro que o senhor treinava ele. Eu treinei ele. Então, o senhor basicamente fez a fundação toda ali, né? O Alex. Alguns atletas treinaram comigo durante muitos anos. Alguns vieram já como atletas competidores. Outros começaram. O Norte, por exemplo, começou na minha academia. Ele veio das artes marciais, né? E ele era jovem, devia ter 20 anos, por aí, coisa assim, 21. E ele começou a fazer fisiculturismo comigo na minha academia em Santo Amaro. E muitos começaram realmente ali. O Mauro, que você citou, né? Hoje pastor Mauro, e muitos outros, né? Muitos outros começaram ali. E alguns já vieram, que treinavam em outras academias, para que eu pudesse orientá-los com detalhes, com relação a pose. Muitas vezes o cara perdia porque não sabia apresentar o trabalho muscular dele no palco, né? Eu fico também pensando exatamente isso, a qualidade de pele, a qualidade do arredondamento muscular do Alex. Se o Alex tivesse toda no auge dele, no tempo atual, entendeu? Com toda essa facilidade, ele teria balançado muito o mundo, tá? Que era muito difícil antes. O Alex foi campeão mundial pela NABA aqui no Brasil, né? Em 2011. E depois ele ganhou. Agora, ele está morando nos Estados Unidos, trabalhando lá há vários anos, e ganhando campeonatos na categoria Master até 45. Lamentavelmente, ele teve um acidente, depois saiu daqui, e teve que fazer uma cirurgia na coluna lombar. E aí, exatamente onde ele tinha a grande deficiência dele, que a gente sanou, que é a panturrilha, ele voltou a dar problema na panturrilha. Então, a panturrilha dele não acompanha o enorme desenvolvimento que ele tem na parte superior. Ele continua igual, tão denso, tão definido, tão grande, né? 52, 53 de braço, para um cara de 1,70 m, quase, acho que 1,68 m, 69 é um fenômeno, sem dúvida, né? Agora, naturalmente, isso é potencial genético, né? Agora, o corpo não reage igual em todos os mundos. Ele é um mesomorfo da cintura para cima e um ectomorfo da cintura para baixo, principalmente do joelho para baixo. Do joelho para baixo, ele é aquele perninha de sabiá. Mas a gente colocou 6 centímetros de panturrilha no Alex, quando ele veio para treinar comigo. Em um ano e pouco. 6 centímetros naquela perna é um resultado inacreditável para muita gente. Né? Ele chegou a ficar com uma perna bem proporcional. Perna que eu digo, perna mesmo, a panturrilha, né? Joelho para baixo. Não, a coxa dele já era razoável, mas melhorou muito também, né? E isso por quê? Por uma dedicação muito grande. O próprio Luiz Otávio também não tinha uma genética boa para bodybuilding. Ele era fortíssimo, enorme, mas tinha ombro estreito, não tinha expansão de dorsal, cintura larga, não tinha nada de peitoral. Tudo isso foi colocado. Braço enorme, panturrilha gigantesca, coxa gigantesca. Ele era
era ótimo para levantar, como levantador de peso, né? Muito forte. Chegou a participar, inclusive, em powerlifting. Bem, podia ser um campeão mundial, talvez, de powerlifting. Mas ele quis porque quis ser fisiculturista, né? Ser musculador. Foi o primeiro brasileiro em 88, né? Disputar o Olímpia, né? Luiz Otávio. Não, ele disputou o Mr. Olímpia em 88. Ele ficou entre os 10, quer dizer, não se classificou entre os 6, né? E agora, não deu continuidade, né? Ele mora também nos Estados Unidos, tem um estúdio lá, onde ele ministra treinamentos personalizados. Eu vi, o senhor comentou comigo que acompanhou, pelo que eu vi até onde o senhor foi no bodybuilding internacional, o senhor chegou só até o final ali do Jay Cutler, né? Você não pegou a era Phil Heath. O senhor acompanhou até 2010, 2010 foi o final da era, onde o Jay é a última competição do Jay Cutler. O senhor acompanhou o Olímpia, no caso, né? Até 2010, que o senhor me disse. Eu acompanho o Olímpia desde 1965, quando o Larry Scott foi o primeiro campeão Mr. Olímpia, né? E de lá em diante eu acompanhei todas as competições internacionais, inclusive da NABA. Lembrando que até 76 o Brasil não tinha filiação à FBB. Inclusive o logotipo da Confederação Brasileira era o John Grimek, a imagem do John Grimek, que nunca competiu na FBB e que foi o primeiro Mr. Universo pela NABA, em 1948. Né? Então, nós não tínhamos essa... o Mr. Olímpia deu um boom a partir da entrada do Arnold Schwarzenegger. Sim. Já nos anos 1970. Até então, dominava por 3 vezes o Sérgio Oliva, que é o grande fenômeno, para muitos o melhor bodybuilder que pisou na Terra até hoje, né? Realmente incrível. E ele depois veio a era Arnold, né? E dali para frente sempre acompanhei, porque eu treinava os atletas e eu precisava estar atualizado com essas competições e também com os procedimentos, principalmente com relação à alimentação, etc. Treinamento nem tanto. Porque o maior erro que uma pessoa comete, mesmo um atleta, é copiar exatamente igual ao treino de um outro atleta só porque ele é campeão. O campeão adapta para si uma série de nuances, né? Que são boas para ele, mas não necessariamente para os outros. Porque né? as respostas regionalizadas, cada um responde de um jeito. Então, cada um precisa de um estímulo diferente ou de uma prioridade de treino diferente. Então, não dá para copiar. O senhor citou John Grimek. O Santarém cita uma coisa, a questão é que as pessoas às vezes não entendem isso, é que a questão da genética. Caras igual o John Grimek, igual o Egg Pack, Arnold, o Sérgio Oliva, são fenômenos genéticos que é uma margem muito pequena da humanidade que consegue chegar ou ter toda essa responsabilidade ao treinamento. Eu lembro que ele cita, Santarém citou numa curso que eu fiz com ele recentemente online, que 25% das pessoas são muito responsivas, 50% mais ou menos responsivas, e 25% não respondem praticamente nada, mas tem os efeitos salutares, que melhora a força, melhora a qualidade de vida, que é o principal que vai abranger em todo mundo. Se você ganhando muito músculo ou pouco músculo, você vai ter todos os benefícios, que é aumento de miocina, que seu corpo vai desinflamar. Então, mas eu fico vendo as pessoas veem o John Grimek, o Steve Reeves, eram caras que tinham físicos gigantescos, teoricamente não usavam nenhum tipo de anabolizante, recursos ergogênicos. Até mesmo. Essa questão aí, infelizmente, como em tudo, né, sofre muito de notícias falsas, porque a primeira droga colocada no mercado foi o Dianabol. Sim. Nas prateleiras dos Estados Unidos, as farmácias norte-americanas, em 1958. Somente em 1963 é que o Fred Ortiz, atleta espetacular, eu achei até melhor que o Larry Scott,
porto-riquenho, o Francisco, declararam publicamente que estariam usando uma substância que era o Dianabol. E aí eles foram muito criticados por toda a comunidade na época, porque isso era uma coisa que não era condizente com a filosofia do bodybuilding na época, que era saúde e força, né? A saúde em primeiro lugar. Nessa época, os bodybuilders eram os homens mais fortes e mais saudáveis do planeta, né? Sim. E foi quando surgiu a primeira federação drug-free, né? no planeta, lá nos Estados Unidos. Com relação na época, assim como hoje, né? Por exemplo, hoje é anunciado por aí inibidor da miostatina. Isso não existe. Para Eu lembro. inibir a miostatina, o treinamento com peso ele ajuda um pouco na inibição da miostatina. Isso é um fato, documentado pela ciência e observado por quem tem 70 anos de prática na área, como eu, por exemplo, e outros. Né? A miostatina, a gente observa isso. A miostatina, por exemplo, o Dr. Santarém disse, foi quando foi descoberto a miostatina, em 97, ele falou na aula, no curso da FEPAM, ele cita a miostatina, que a gente tem aumento de miostatina com envelhecimento também, e o treino de força ajuda a manter mais baixos de miostatina. Para quem está vendo e não sabe, quem tem menos... A controlar, porque a miostatina ela controla o aumento da massa muscular. Sim. E ela é instalada durante a gestação no ser humano. Né? Existem pesquisas com animais, mas com o ser humano não dá para fazer. Tem que sacrificar. E logo ao nascer, ela se instala e aí você não mexe mais. Agora, tudo indica que o treinamento com pesos, o treinamento resistido, a musculação, ela inibe a ação da miostatina. Mas isso não é importante. É verdade, mas não é tão importante. O que é importante é a capacidade genética do indivíduo de fazer massa muscular. Essa pesquisa que o Santarém citou, ela foi uma análise de mais de 100 estudos documentando esse fato, que concluiu realmente, deu percentuais. Ele já sabia, todos os estudos documentavam que alguns tinham grande desenvolvimento muscular, massa muscular, muitos não tinham muito pouco ou quase nada, e uma parte maior era médio. Mas não sabia percentual. Aí chegou-se a esse percentual, 25% muito responsíveis, 50% medianos e 25% que não respondiam à massa muscular, mas tinham um bom desempenho no desenvolvimento das chamadas qualidades funcionais, né? Do condicionamento físico. Agora, desses 25%, isso é importante frisar, onde está a questão genética, desses 25%, uma porcentagem muito, muito menor, talvez 2%, é que são os fenômenos genéticos, tá? Então, se de 100 caras treinando, talvez você encontre um Luiz Otávio, um Alex dos Anjos e assim por diante, tá? Ou um campeão olímpico. Exatamente. Então, esse negócio de que todo mundo... é só treinar com peso que você vai ficar... Não é assim, não. Os benefícios saudáveis, tanto a nível de desempenho, todos conseguem, né? Agora, a grande massa muscular é restrita para muito pouca gente, inclusive mulheres. Sim. Está documentado. Né? Então, eu lembro, me fugiu o nome dele, que eu sempre esqueço, aquele foi o primeiro negro a ter 50 de braço. Que ele sofreu... Leroy Colby. Exatamente. Ele foi o primeiro... Foi o primeiro atleta a atingir 20 polegadas de braço, sim, de bíceps contraído. Sim. Né? Foi o primeiro, o Leroy Colbert. Ele sofreu um acidente, né? Ele teve... Sofreu um acidente de moto e não competiu mais em função de problema na perna, sim, segundo se leu na época. Mas a parte
de cima era monstruosa, era gigantesca, né? O Mas próprio... tem fotos dele competindo, e muito bem para a época, Sim. em competições de bodybuilding com a perna coxa normal, né? Então, mas se você for ver o físico de John Green, se for ver o físico de Reg Park, se você for ver o físico de Steve Reeves, era um físico fantástico, na época não se existia droga, né? Que eles falam até que o Bill... Mas isso existe hoje, sabe? Certos indivíduos, isso me falou uma vez num curso, um médico, o Dr. João Alberto Matos. Pô, tem pedreiro aí, o ajudante de pedreiro. Se você colocar uma camisetinha regata nele, põe dentro de uma cadeia, vamos dizer que ele está tomando bomba. Sim, exatamente. Sabe? Então, a genética existe, sempre existiu. Os grandes campeões, em qualquer especialidade que seja, são sempre fenômenos genéticos. Tá? Naquela época anterior a 1958, já se sabia que a testosterona, proveniente dos testículos, né, ela era a importância para o desempenho físico, etc., já sabia. Tanto é que já no Império Romano já haviam tentativas de usar o suor dos gladiadores, de secar a urina. Ali, né? O suor, um potinho para poder... E nessa época, em 1932, eu li um livro do Big Arms, do Bob Hoffman, anterior ao Wither, que já falava sobre a existência desse hormônio. E eles tinham uns caras grandes, com um baita de um braço, que nem sabiam da existência, mas já se anunciava uma venda de testosterona, o que não existia. Entendeu? Uhum. Então, acusa o Reeves, Park, nunca usaram. Inclusive, outra coisa, o recém-falecido agora, aos 92 anos, porque pegou infecção hospitalar, né? Bill Pearl, que foi 4 vezes Mr. Universo pela NABA, inclusive ganhou do Sérgio Oliva em 71. Ele era contra, não é? Ele já era Mr. Olímpia. Ele nunca usou. É enorme. É enorme. Morreu agora, com 92 anos, ano passado, se não me engano. Ele sofreu um acidente. Isso, teve um acidente, foi internado, morreu de infecção hospitalar. Eu não sabia que tinha sido por infecção hospitalar, com 92 anos. Aqui mesmo no Brasil, recentemente, o mestre Elias Oliveira Neves, meu grande amigo, né? O grande responsável pela longevidade do Mr. Santos, que completa agora 60 anos de realização ininterrupta, também morreu recentemente, esse ano aí, no começo desse ano, com 91 anos de idade. Belo de um físico também, né? Ele sempre alegou que não usou, e eu acredito que ele não usou. Né? Eu, por exemplo, doutor Eugênio, eu sempre gostei de treinar, sempre tive a paixão pelo treino. Eu falava isso até com o Santarém. Eu vou fazer 55 anos, ainda continuo treinando pesado e nunca quis usar. Eu tenho a consciência que eu posso usar de forma estratégica quando começar a declinar o hormônio, os meus receptores vão estar virgem para poder usar e talvez me dar uma maior qualidade de vida. Não tenho preconceito com isso, mas até hoje eu não sinto necessidade de usar e continuo treinando. Se você for ver meus vídeos, eu treino. Isso não é assim. A gente sabe que o esporte competitivo existe a necessidade de todos os esportes, não só o bodybuilding, existe a utilização de algum tipo de substância ergogênica. Mas para mim, a paixão pelo treino, a paixão pela musculação, pelo bodybuilder, está acima disso, porque eu não treino para poder estar com um físico incrível. Eu treino para ter saúde, entendeu? Então, por isso que eu nunca quis colocar a mão em hormônios. Esse é o pensamento da old school. Sim. Afinal de contas, existe uma new school, nova escola? Não, fala-se muito hoje em old school. É isso aí.
O old school é um estado de espírito, de sensação em relação ao treinamento com peso. Sim. Esse é o old school bodybuilding. Agora, atenção, eu não nego e nem posso negar os efeitos impressionantes Sim. que as drogas sintéticas, os hormônios fazem em certos indivíduos, principalmente, notadamente, sem dúvida, naqueles que já têm grande predisposição genética à grande massa muscular. Esses têm um resultado impressionante. Sim. Mas o resultado não ocorre igual em todo mundo, não. Aqueles que não têm uma genética apropriada não conseguem, mesmo... Eu sei, porque não pode citar nome, fica chato, né? Mas tem muita gente que está entre nós ainda que usavam montanhas de droga, né? E não muda e nada. nunca passaram de um físico mediano, vamos dizer assim. Mediano sofrível. O Santarém, né? Eu lembro sempre de dois que, na época, eram conhecidos no meio do bodybuilding, nossa, como os caras que mais estavam usando recursos ergogênicos. E eram caras que tinham físico sofrível. Sim. Né? Treinavam bem, comiam bem, tomavam um monte de bomba, mas não conseguiam resultados. Agora, que a droga faz um efeito incrível em certa, principalmente depois que o cara atingiu um certo nível de treinamento, de resultado através do treinamento, da genética, do repouso, da boa alimentação, hoje dos suplementos. O cara consegue chegar a um nível espetacular de físico. O Alex mesmo começou a tomar depois de ter sido campeão paulista já. Sim. Ele começou a usar. Ele foi campeão paulista com quase 50 de braço e nunca tinha usado. Santarém fala, então, né, que... E os exemplos são muitos. Então, a mensagem que fica para esse pessoal novo que está dizendo, pô, sai dessa, dá uma chance para o seu corpo responder naturalmente. Sim. Né? E se você for competir, eu até aceito que o cara vá fazer uso de alguma ajuda ergogênica, porque ele vai encontrar os outros todos usando, ele não vai dar chance para os caras. Né? Eu estou treinando agora um rapaz, um júnior, que não quer usar. Ele está bem, está um belo no físico. Se ele puser a camiseta e sair por aí, vamos dizer que está tomando bomba. E não está mesmo. Né? Eu acompanho, porque eu sei quando o cara está usando ou não está. Eu não preciso nem fazer exame. Sim. A gente sabe. O João Alberto, muitas vezes... o próprio Alex. O João Alberto, quando ele fez o Alex fez a primeira consulta com ele, o doutor João Alberto perguntou se você estava tomando algum recurso ergogênico. Eu falei, não, doutor, não estou tomando nada. E aí, a gente sabe como, ele mandou fazer uns exames para ver se estava mentindo. Não estava usando mesmo. Eu lido. Aí assim com outros também. O Heraldo Biscaysac, que foi campeão mundial master, foi Mr. Uruguai, foi campeão argentino de estrangeiro, grande físico, hoje com 80 e poucos anos. As pessoas... Foi meu parceiro de treino, também nunca usou. E também foi testado, sem ele saber, pelo João Alberto, né? E deu negativo. Quer dizer, caras com puta físico. Né? Agora, evidentemente, que a gente não vai negar que quem usa tem uma vantagem. Então, mas se não tiver genética, não adianta. As pessoas não dão tempo aos resultados e as pessoas às vezes romantizam demais, assim, normalizam demais, que só que com isso funciona. O Santarém, eu acho que foi ele que disse essa frase, que se não existisse anabolizante no planeta, os campeões seriam os mesmos, não ia mudar nada. Todos os campeões seriam os mesmos. Não existisse droga. Sem dúvida. Isso, olha, você vê, eu levantei meu primeiro peso em 1957. Nunca mais deixei de levantar peso. E eu fiz várias lutas. Eu fiz luta livre olímpica, eu fiz judô muitos anos. Fiz karatê, introduzi o karatê na Zona Sul. Fiz até quebrada em circo de luta livre de espetáculo, né? Embora o que eu fazia era wrestling, né? E sempre levantei peso. Então, em 63, eu montei a minha academia e já estava treinando atletas de várias outras especialidades esportivas, principalmente lutas, né?
No início dos anos 60, já era conhecida o Dianabol, né? Muita gente usou, muita gente experimentou e largou, porque usavam doses recomendadas na bula, mas não fazia efeito. Lógico que não faz efeito. Precisa tomar muito, 10 vezes mais do que a recomendação, né? Você, como você citou, se eu vou fazer reposição hormonal, eu também treino, estou com 81 anos e treino, tem muita molecada que não me acompanha, não. Uhum. Continuo treinando. Eu 3, 4 vezes por semana. Ontem eu treinei com um rapaz aí que ele miou, o cara tem 30 e poucos anos. Né? É muito... Eu chamei ele, falei para ele que estava saindo pena dele, porque ele era um frango. E não é um atleta, um cara forte, né? Eu também muito não bom usei. ouvir, né, seu Eugênio? Eu não usei também por uma questão de princípios. Agora, exatamente. Eu não vou negar o óbvio, né? Funciona, mas não é para todo mundo. Claro que não é para todo mundo, a genética pode ser grande. Wagner falou que não miou. É o Wagner que você treinou? O Wagner. Falou que não miou, não. Tá chiando. Ele, quando ele está em melhor forma, tem muitos exercícios que ele faz com mais carga do que eu, principalmente perna, né? Porque eu tenho uma prótese de quadril, né? Coloquei anos atrás, e tenho uma artrose no joelho esquerdo. Sim. O que limita um pouco o meu treinamento de perna, mas eu faço agachamento, eu faço leg press, exatamente para poder continuar, poder caminhar, subir escada, descer escada, etc. E aí, nessa hora, no agachamento, ele põe mais carga que eu, evidente. Nós voltamos a fazer o terra. O terra é um exercício que ninguém devia tirar da sua programação de treinamento. Pelo menos uma vez por semana, fazer um terra, nem que seja 4, 5 repetições, 3, 4 séries, Sim. que é o exercício mais funcional que existe. Mais ainda que o agachamento, que é muito bom. Eu também acho. Fazer terra. Bom, eu fiz terra com 20 mais 60 quilos, foi meu terra. E ele foi para 100 e tanto, né? Agora, nos outros exercícios, né, para a parte superior, aí ele pena comigo. Não vai. Ele deve estar ouvindo aí. Ele deve estar ouvindo aí. Você sabe que o Rodrigo, de vez em quando eu falava com o Rodrigo, seu filho. Você sabe que o Rodrigo ele nasceu no mesmo dia da minha filha. Aliás, a minha filha nasceu no mesmo dia do Rodrigo, 17 de dezembro. E assim, eu estou feliz, seu Eugênio, porque o Rodrigo também envolve na parte de esporte, né? Eu sei disso. O meu filho, apesar de estar mais voltado para o lift, mas ele está seguindo o meu legado, entendeu? Então eu sei que eu tenho mais... O meu legado vai ficar por um bom tempo ainda. Ele está com 24 anos e formou agora em educação física e está mais ligado ao powerlifting do que ao bodybuilding. Ele estava mais estético. Mas eu falei, cara, quando você parar, e você cresceu, você parar para limpar isso daí, você vai ficar... Todos fizeram isso. Arnold foi campeão europeu de levantamento de força, o Coleman foi... Então, quer dizer, ele está querendo uma estrutura absurda, brutal. E aquele negócio, eu falei para ele que na ceia de Natal, ele vai botar todo mundo fazer, antes de rezar, fazer terra. Tudo dele é terra. Apaixonado pelo levantamento. O aniversário dele... Não, o terra, olha, o terra é importantíssimo. O Colégio Americano de Medicina do Esporte, lá os papas lá do cientista da área, é o melhor exercício funcional que existe. Não adianta inventar o exercício funcional. É o terra. O terra é o melhor exercício funcional que existe, tá? O agachamento, junto com o agachamento, são os dois campeões, né? Entre outros exercícios importantes. Porque vamos lembrar que nesses anos que citamos aí de Reg Park, Steve Reeves, John Grimmick e tantos outros, não haviam aparelhos. Não haviam aparelhos porque não havia mercado para uma indústria fabricante de aparelhos. Isso também foi criado. Apareceu primeiro a indústria
em função da Seu Gênio, massificação do treinamento, né? a live vai Mas, acabar. eles usavam treino básico só, peso Ó, livre. deixa eu te falar. A live vai acabar em 10 segundos. Eu achei que não tinha limite de tempo. 10 segundos, ó. Muito obrigado. É um prazer enorme estar com o senhor. Quando ela terminar aqui, ó, fica um beijo para toda a família aí. Um abraço no Rodrigo.